Hoje eu vou contar uma parábola linda, mas eu quero, quem tá na live, lá no meu Instagram, @LiviaTeConta, ou então tá ouvindo pela rádio, manda pelo zap da rádio. Me avisa se você tá conseguindo me ouvir direitinho, se a minha voz não tá muito baixa, né? Ou se você tá ouvindo mais a trilha do que minha voz. Me avisa, tá? Que teve um ouvinte uma semana passada que me disse, e aí eu me atentei agora, tá bom? Gênesis capítulo 12, verso 1, que diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abrão foi desafiado a abandonar o seio de sua família. Não tenha medo de tomar uma atitude quando Deus lhe ordenar. Pois é, o nosso versículo de hoje vai até aqui, ó. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A parábola de hoje é a parábola do leão. Um filho leão ficou muito perdido, esfomeado, foi encontrado por uma vaca que não tinha filhos. E comovida, mas ao mesmo tempo emocionada, ela levou o leãozinho, alimentou e cuidou dele. Cuidou bastante, com carinho, como se de um filho se tratasse. Com o tempo, o leão começou a alimentar-se de erva e a se portar como uma vaca, até se tornar um leão grande e forte. E o leãozinho, ele brincava com as outras vacas jovens, sendo muitas vezes alvo de trote delas, né? Por ser muito diferente. Leão que pensava ser uma vaca. Sempre que o leãozinho ele era alvo de trote, ia ter com a sua mãe vaca, entre aspas, né? E desabafava com ela. E ela dizia que apesar de ele ser diferente, tinha muitas características em que ele era diferente, mas que isso não fazia dele um ser inferior e que tinha muitas outras qualidades superiores às outras jovens vaquinhas, né? Certo dia, um outro leão se aproximou, né? Aproximou ali das vacas e tentando caçar algumas, ele, ao mesmo tempo que ele via várias correrem, o mesmo fez o leão que estava com as vacas. E não acreditando no que via, o leão caçador se aproximou e disse assim: por que você está fugindo de mim se você é igual a mim? Por que você está se juntando com as vacas? E aí ele disse: eu não sou leão, eu sou vaca, e por favor não nos faça mal. Respondeu ele: o quê? Tu é uma vaca? Tá enganado, tu és um leão, um caçador, igual a mim. Não, eu sou uma vaca, sempre vivi assim. Não aguento mais, tu é um leão, o rei dos animais, portanto, você precisa se portar como tal. Porta-te como tal. De seguida levou para uma margem do rio, né, esse leão caçador, e próximo de onde eles estavam, ele disse assim: olha a tua imagem no rio, na margem do rio. Tu és um leão igual a mim. A tremer, o leão viu a semelhança entre ambos, e isto deixou-o confuso. Não sabia quem era. E vindo as vacas, correu e foi juntar-se a elas. Enquanto brincavam, um lobo aproximou-se das vacas, encurralando-as. Quase todas conseguiram fugir, mas houve uma que ficou mesmo encurralada junto às rochas. A mãe do leãozinho, entre aspas, né? Desesperada, a vaca gritava, até que os seus gritos chegaram aos ouvidos do leão medroso. Este, ao ver a distância, o perigo iminente da sua mãe, transformou-se e ganhou forças. Soltou o rugido de leão, apavorante, que ecoou por toda a savana. Assustado e sem saber do que se tratava, o lobo fugiu, correu, e a mãe vaca ficou a salvo. O que a gente aprende com essa história de hoje? Que se parar para pensar, todos nós somos leões por natureza, né? Embora muitas vezes por medo da vida nos comportamos como um animal indefeso, mas somos leões e sempre seremos. É importante que possamos assumir nossa verdadeira natureza e com ela adquirir a confiança e a coragem que precisamos para conquistar o nosso lugar. Qualquer ser humano é capaz de superar qualquer dificuldade com a ajuda de Deus. Desta parábola devemos aprender que a nossa força está dentro de nós. Não sabe encontrar? Peça a Deus que Ele vai te ajudar a achar. Colocará situações na sua vida que você
possa, né, ter certeza que existe um leão dentro de você. E saia da sua zona de conforto, porque a zona de conforto, se zona de conforto fosse sucesso, o bicho preguiça seria o rei da selva, né? Lembre-se, Gênesis capítulo 12, verso 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abrão foi desafiado, né, a abandonar o seio de sua família. Não tenha medo de tomar uma atitude quando Deus lhe ordenar. Eu acredito mesmo que nós temos uma força dentro de nós, que com a graça de Deus, com o poder de Deus, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver, né, que de fato nós somos corajosos, não somos medrosos. O inimigo que tenta dizer que a gente é medroso, né? Mas nós somos um leão, leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe.